Olá, professor Luiz Antônio aqui do curso preparatório para as escolas técnicas e militares, tudo bem? Quais relações abaixo são funções de A em B? Nós temos três relações, nós temos as relações R1, R2 e R3 e nós queremos determinar quais delas são funções do conjunto A para o conjunto B. Já facilitei para vocês colocando as setinhas aqui, ó. Além das expressões algébricas que aparecem dentro das relações, já coloquei as setinhas aqui para vocês, só para vocês analisarem. Se você tem dúvida nesse assunto, então fica comigo até o final que eu vou ajudar você a resolver esse tipo de questão, tá bom? Para que uma relação entre dois conjuntos seja uma função, nós devemos nos atentar à definição de função. Qual é a definição de função? Para cada elemento de um conjunto domínio, domínio é o conjunto de partida. No caso das três relações, o conjunto domínio é o conjunto A. Então, para cada elemento do conjunto A, esse elemento deve ter um único elemento correspondente no conjunto B. O conjunto B é chamado conjunto contra-domínio. Na relação número 1, por exemplo, nós temos que menos 1, ele tem menos 3 como imagem. Observe que a expressão aqui, ó, dentro da relação, ó, y é igual a 3x, ou seja, x é o elemento do conjunto A, está aqui, ó, e y é elemento do conjunto B. E o que deve acontecer entre x e y nesse caso? Essa componente aqui, o y, deve ser o triplo desse aqui, ó. Então, se o x vale menos 1, o triplo de menos 1 é menos 3. Então, o valor correspondente a menos 1 é menos 3. Dizemos que menos 3 é a imagem do menos 1. Outro elemento do conjunto domínio, o 1. Qual é o triplo de 1? 3. Então, está aqui, ó, a imagem do 1 é o 3. Então, o menos 1, ele tem um correspondente, e esse correspondente é único. Essa é a definição de função. Para cada elemento do conjunto domínio, devemos ter um único associado no conjunto contra-domínio. Outro elemento do conjunto domínio, o elemento 2. Qual é o triplo de 2? O triplo de 2 é 6. Então, 6 é a imagem do 2. Observe que para cada elemento do conjunto domínio, para cada elemento do conjunto de partida, existe um único elemento correspondente no conjunto contra-domínio. Então, a primeira relação, R1, ela é uma função. Então, dizemos que é uma função de A em B. A relação R2, utilizando os mesmos conjuntos da relação 1, conjunto A e conjunto B. Então, a relação são pares ordenados, onde a primeira componente pertence ao conjunto A e a segunda componente pertence ao conjunto B. E a operação aritmética que relaciona esses dois valores, x e y, está aqui, ó. Y é o quadrado de x, ou seja, o valor que vai aparecer aqui na segunda componente do par ordenado é o quadrado da primeira componente. Então, no conjunto A, o elemento menos 1 elevado ao quadrado, isso dá 1. Portanto, a imagem do menos 1 é 1. Está aqui. Quando o x for 1 ao quadrado, também dá 1. Está aqui. Não importa se esse 1 aqui ele é imagem de dois elementos do domínio. O que não pode acontecer é um único elemento do domínio ter duas imagens diferentes. Isso não pode acontecer. O elemento 2, 2 elevado ao quadrado, dá 4. Observe que eu estou utilizando a nossa igualdade aritmética que está dentro da nossa relação aqui, ó. Y é igual a x ao quadrado. Ou seja, para x igual a 2, 2 ao quadrado, 4. Então, o y é 4. Então, não fugiu a definição de função. Para qualquer elemento do conjunto A, existe um único correspondente no conjunto B. Logo, essa segunda relação também é uma função. Relação 3. A relação 3 é um conjunto de pares ordenados, onde a primeira componente pertence ao conjunto A, a segunda componente pertence ao conjunto B. E a relação aritmética
que relaciona esses dois valores está aqui, ó. O y tem que ser igual a x menos 2, ou seja, a segunda componente nesse caso, ela sempre vai ter que ter 2 unidades a menos do que a primeira componente. Então, se o x vale menos 1, menos 1 menos 2 dá menos 3. Temos aqui o seu respectivo elemento correspondente, a sua imagem. Se x vale 2, 2 menos 2 dá 0. Então, temos aqui, ó. Mas note que o elemento 1, ele não tem imagem alguma, pois 1 menos 2, isso dá menos 1. E observe que o elemento menos 1, ele não pertence ao conjunto B, não aparece o elemento menos 1 no conjunto B. Então, dizemos que esse elemento do domínio, ele não possui imagem, o que está descaracterizando a definição de função. Repetindo, a definição de função é: para cada elemento do domínio do conjunto de partida, deve haver um único elemento associado, um único elemento correspondente no conjunto contradomínio. E esse elemento 1, ele não tem correspondente algum, ele não tem imagem. Logo, essa relação aqui, ela não é uma função, tá? Ela está descaracterizada para a definição de função. Então, não é função. Meus alunos do curso preparatório para as escolas técnicas e militares, o segredo é repetir, o segredo é refazer. É difícil? É difícil, mas é possível você sentar na sua mesa, na sua casa e estudar. É possível refazer essas questões. É possível adquirir, é possível absorver conhecimento para você conseguir passar na sua prova. Um grande abraço e até a próxima aula.